Em Gênesis 50, mergulhamos no capítulo final do livro dos começos. Falaremos sobre a despedida de Jacó e o perdão definitivo de José. Um momento poderoso onde a dor se transforma em paz e o propósito de Deus se cumpre por completo. Este é o encerramento da jornada de um homem e a confirmação da fidelidade de um Deus que nunca falha. Jacó, o patriarca que lutou com Deus e prevaleceu, finalmente parte em paz. José, seu filho amado, que reinava como príncipe no Egito, se curva em um gesto de profunda humanidade. Ele chora sobre o rosto do pai e o beija, despedindo-se não apenas como um filho que perdeu seu pai, mas como um servo fiel, que honra o legado do homem que o abençoou. É o fim de uma jornada abençoada, marcada pela promessa e pela reconciliação. O corpo de Jacó é preparado com honra, seguindo os costumes egípcios, mas o luto transcende a família. Por 70 dias, o Egito inteiro chora por aquele estrangeiro que Deus engrandeceu. O respeito e a dor não são apenas de José e seus irmãos. Uma nação inteira se curva para honrar a vida de um homem de Deus, mostrando a profundidade da influência que a família de Jacó alcançou. Diante do trono, José mostra que seu poder não o fez esquecer suas raízes. Com um semblante firme e uma túnica que talvez represente seu luto, ele pede permissão a Faraó para cumprir o último desejo de seu pai: sepultá-lo na terra prometida. Faraó, reconhecendo a lealdade de José, consente. E assim, o filho se prepara para cumprir um voto de fidelidade que atravessaria o deserto, provando que a honra a um pai vai além da vida e da distância. Uma grande caravana se forma, um cortejo impressionante que demonstra o status de José. Carros de guerra, servos e, mais importante, seus irmãos, seguem-no em sua jornada de volta a Canaã. A poeira dourada do deserto sobe, marcando o caminho de volta para casa. Eles não levam apenas um corpo, levam a memória da promessa de volta à terra onde tudo começou. Rumo à caverna de Macpela, o lugar sagrado onde já repousavam Abraão e Isaque. Lá, no silêncio da caverna, o desejo de Jacó se cumpre. José, com o coração pesado, mas em paz, cumpre sua palavra. Jacó descansa com seus pais, na terra que o Senhor jurou dar à sua descendência. O ciclo da promessa se encerra em fé. O patriarca que saiu de Canaã, fugindo da fome, retorna em honra, selando sua história no solo sagrado da promessa. Mas, de volta ao Egito com a morte de Jacó, o medo ressurge. O peso do passado volta a assombrar os irmãos de José. Sem a presença pacificadora do pai, eles cochicham entre si, tomados pela angústia. E se José se vingar de nós agora? E se ele usar seu poder para nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? A culpa, mesmo depois de tantos anos, ainda era uma sombra em seus corações. Eles se prostram diante de José, esperando o pior, mas encontram o inesperado. José, com os olhos cheios de compaixão, os vê ali, ajoelhados, e seu coração se enche de graça, não de ira. Ele os consola e pronuncia palavras que ecoam por toda a eternidade. Não temais. Porventura estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, e conservar muita gente com vida. É o perdão que fecha a ferida e abre o caminho para o futuro. A partir desse momento, a paz reina. José vive muitos anos e colhe os frutos de sua fidelidade. Ele vê a terceira geração de seus filhos, os filhos de Efraim e Manassés, crescendo sobre seus joelhos. Sua casa está cheia de vida, risos e gratidão. A promessa de Deus de multiplicar sua descendência se torna visível, uma colheita abundante para aquele que permaneceu fiel mesmo nas mais duras provações. Sentindo que seus dias chegam ao fim, José reúne sua família. Seu olhar não está no passado, mas fixo no horizonte da promessa. Ele profetiza com a mesma fé de seus pais. Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque
e a Jacó. E então, ele faz um último pedido, um elo de fé para o futuro. Quando ele vos visitar, levai daqui os meus ossos. Ele queria que seu descanso final fosse na mesma terra prometida, mostrando que seu coração nunca pertenceu ao Egito. E assim, José fecha os olhos em paz. O homem dos sonhos, o governador do Egito, o salvador de seu povo, descansa sabendo que sua vida serviu a um propósito maior e que a fidelidade de Deus permanece viva para as próximas gerações. Seu corpo é embalsamado e colocado em um caixão no Egito, mas sua esperança já havia cruzado o deserto. Gênesis 50 encerra o livro do começo, o livro das promessas. O Egito, que um dia representou escravidão e prisão para José, tornou-se refúgio e instrumento de salvação. O perdão venceu a vingança, e a graça de Deus continuou conduzindo a história de seu povo. A lição que fica é poderosa. Deus é especialista em transformar a dor em caminho e a perda em propósito. O perdão de José é o selo que fecha o livro de Gênesis, provando que nada que Deus promete termina em desalento. Cada fim com Deus é, na verdade, o início de uma nova promessa. O mesmo Senhor que guiou Abraão, Isaque, Jacó e José continua hoje, guiando os caminhos de todos que permanecem fiéis. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através de Gênesis. Que a paz e a graça do Senhor estejam com você. Até a próxima!